Sejam muito bem-vindos ao Med Marketing, o seu podcast de clínicas e marketing para médicos. Eu sou Bruno Moraes e hoje tenho aqui ao meu lado o... Bruno Tavares, Muito para bem. facilitar. Mais um Bruno. Gente, esse episódio é muito especial porque eu conheci um médico que ele faz não só milagres, mas como deixa a nossa vida muito melhor. E quando você estiver pensando nesse tipo de médico, vocês vão se lembrar do meu amigo e agora cliente também, Dr. Luiz Fernando. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, prazer estar com vocês. Espero esclarecer muitas dúvidas. Para não ficar naquele silêncio, né, naquele mistério, pô, ele falou que trouxe alguém que deixa a gente feliz, que melhora a nossa autoestima, a nossa saída, a nossa saúde, né? Bruno, pergunta quem é ele, por favor. Vamos lá, doutor. Eu acho que muita gente tem muitas dúvidas e muita vontade de conhecer, né, esse tipo de profissional da área médica. Então, fala um pouquinho a área de atuação específica e quem é Então, Dr. eu Luiz. vou começar lá de trás. Eu sou de Curitiba. Isso é uma marca forte que até hoje a gente carrega esse sotaque, né? Leite quente, né? Você é do Sul? Não, sou de Curitiba. Por favor, E Curitiba. eu torço para o Atlético Paranaense que subiu para a primeirona. Então nós estamos beleza. felizes hoje, né? Eu gosto do Atlético, já jogou contra o meu Né? tricolor. Você viu? E é um timaço, né? E eu vim de Curitiba. Toda a minha vida, a minha formação foi em Curitiba. Eu sou aluno de colégio militar. Eu ia ser militar. Eu passei na prova da MAN, eu ia para a MAN. Ia ser militar. Só que eu queria muito mais ser médico do que militar. Eu cheguei para meu pai e falei assim, pai, acho que eu não quero mais ir para a MAN, eu quero fazer medicina. Assim, tá bom, filho, te apoio. E daí eu fui ser médico e quando eu terminei minha formação, eu já tinha certeza absoluta que eu ia ser cirurgião. O cirurgião já tem um traço de personalidade, né? Você já no começo da faculdade, você tem esse instinto, né? E daí eu fiz cirurgia geral, depois fiz cirurgia do aparelho digestivo, daí eu comecei mestrado e eu iria trabalhar em Cascavel, interior do Paraná. Quando veio, de repente, um convite de Brasília, de um médico, colega, contemporâneo, que tinha virado diretor do hospital aqui, Hospital Brasília. Na época era Golden Garden, né? É verdade, eu lembro dessa época. Era da Golden. E daí ele me liga e fala assim, olha, Luiz, convidei você e mais outro colega, queria que vocês viessem pra cá. Eu falei assim, pô, velho, desculpa, não dá, eu tô indo embora pra Cascavel. Não, velho, vem pra cá que Brasília é bom. Né? E de tanto ele insistiu, eu acabei vindo. E vim de Malicuia em janeiro de 99. E lá se vão 26 anos. Vim eu e a minha esposa, né? A gente já morava juntos. E fizemos família aqui. Eu tô aqui há 25 anos, 26 agora, e muito feliz. Né? Só que naquela época não existia ainda a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica era uma coisa que estava iniciando em 99, 2000, né? Eu voltei a Curitiba, já tinha formação de especialista em aparelho digestivo, mas fui lá ver os professores, os mestres, começando a cirurgia bariátrica. E daí a gente começou em 2001, em janeiro de 2001, e estamos aqui há 25 anos fazendo cirurgia. E vai se tornando tua vida, né? Porque na hora que você começa a fazer cirurgia bariátrica, aquele paciente que vinha te procurar para outra cirurgia já não te procura mais, porque o teu consultório vai sendo dominado por pacientes portadores de obesidade, né? Então, cada vez mais você estuda isso, vai se super especializando, se torna membro de uma sociedade, começa a ir com congressos e você vai virando especialista, né? Então foi assim que você foi virando especialista naturalmente mesmo. A vida te levou para esse caminho então, né? Uhum. Porque te chamaram, não, vem pra cá, né? Diria o Silvio Samar, vem pra cá. É pra cá. Chamou, ele chamou e a vida foi construindo etapa por etapa para que você se tornasse especialista em bariátrica, mesmo sem Exato. ainda ter esse tipo de cirurgia, vamos dizer assim. Exato. Na época não era uma especialidade, era mais uma cirurgia dentro do aparelho digestivo. Uhum. Só que com o tempo você vai percebendo que tem detalhes, você precisa entender o que muda na tua digestão, o que é dumping, por que o diabetes melhora, a hipertensão, o ronco, a apneia, por que você precisa de suplemento, como que é a compulsão, a ansiedade, o corpo, perda de massa muscular, sabe, é muita coisa envolvida, né? Tanto é que hoje existe um registro de especialista, você tem prova de especialista para ser esse título de especialista em cirurgia bariátrica metabólica, né? E é muito prazeroso. Eu aposto que sim. Porque hoje mesmo a gente estava num evento e tinham lá 3 pacientes meus e que falam assim, nossa, minha vida foi transformada, mudou.
nossa, eu faria tudo de novo, foi a melhor coisa da minha vida. Isso é muito gratificante, né? Isso é. Para um médico já é gratificante, para um cirurgião, então é espetacular, né? Você transformar vidas, né? É total. E assim, é legal escutar essa história que veio te guiando até onde você está, mas nos dias de hoje, doutor Luiz, eu queria saber qual é a vantagem de você se consultar, né? De você ter um especialista em cirurgia bariátrica. Tem alguma vantagem da pessoa ser certificada? Me explica um pouquinho, porque está muito em voga na internet algumas pessoas que falam que come arroz e arrotam camarão. Então eu quero saber qual é a vantagem. Eu, Bruno, quiser ficar legal, tiver um problema de obesidade, procurar um especialista. Então, acho que a gente começa primeiro pelo número de médicos que tem no país. O Brasil hoje já forma 70 mil médicos por ano e existem apenas 5 mil vagas oficiais de especialização de residência médica, né? Então, opa, nós temos um problema. E com isso surgem muitos profissionais com uma formação abaixo de um ideal, né? E vai fazer, às vezes, uma pós-graduação genérica ou algum curso online. E você tem muito médico no mercado sem uma formação ideal, digamos assim. Então se torna ainda mais importante você ter um médico com muita informação, não só por garantia de você ter o melhor tratamento, mas a melhor qualidade cirúrgica. Porque eu posso fazer uma mesma cirurgia em todo mundo ou eu posso diferenciar o tratamento baseado na sua necessidade. Perfeito. As pessoas são diferentes, as idades, seus problemas, suas compulsões, suas doenças associadas. Se operar um diabético é uma coisa, um não diabético é outra. Uma pessoa que tenha refluxo é uma coisa, que não tenha outra. Então, cada vez mais a gente trabalha em cima da necessidade do indivíduo. E isso daí é especialização. Então, esse eu acho que é um grande diferencial. E tanto é que na nossa prática a gente vivencia isso porque os pacientes chegam até nós e falam assim, doutor, eu já fui em outros médicos, já tive tais e tais experiências e tais indicação. Muitas vezes a tua opinião é totalmente diversa. Então você vê que, infelizmente, o mercado é de mais generalistas do que especialistas. Perfeito. Fala um pouquinho mais próximo ao microfone, assim, tá? Pois não. E só aproveitar o gancho, então, dessa. Não é uma pergunta pessoal, tá? Mas para. Já entrando, talvez, quando é indicado, quando que não é, qual é o perfil da pessoa que precisa e da que, de repente, pode? Qualquer um pode buscar uma cirurgia bariátrica ou tem algum nível específico que a pessoa precisa atingir, não só de obesidade, mas talvez de algum problema linfático e etc., que esteja correlacionado para poder se colocar ali para fazer uma cirurgia Se bariátrica. habilitar, né? Exato. Então, primeiro ponto, a gente não quer, a gente não pensa, a gente precisa. E existe muito essa confusão, né? Ah, não, eu não aguento mais fazer dieta, eu vou optar pela cirurgia. Ou a cirurgia, tudo que eu fiz não deu certo, agora como último recurso eu vou optar, eu vou buscar a cirurgia. É mais para, descobrir um caroço, esse caroço, a biópsia deu ruim, eu vou precisar operar. Então certo. esse entendimento eu acho que é muito importante. Nós temos hoje critérios formais do Conselho Federal de Medicina para dizer se você precisa, se você está habilitado ou não para fazer uma cirurgia. E a depender de como você é, do seu tamanho, da quantidade de gordura e de doença, você vai ter indicação para uma técnica ou para outra técnica. Então, passou-se o tempo onde a cirurgia era o último recurso para uma dieta ou várias dietas que não tinham dado certo. Hoje são critérios de necessidade baseados principalmente no surgimento de doenças. Então, se eu atendo duas pessoas com o mesmo peso, mesma altura, portanto, o mesmo IMC. Certo. Uma delas tem pressão alta, diabetes, colesterol, refluxo e apneia. Ela vai ter indicação cirúrgica se ela tiver um IMC acima de 30. A outra com o mesmo IMC, se não tiver essas doenças, ela não vai ter indicação cirúrgica. Interessante. Ou seja, passou-se o tempo onde a indicação ela é pelo seu tamanho, pelo seu peso. Ou meramente estética também. Quantos quilos você tem? Ah, nossa, você nem está tão gordo assim. Não, você precisa. Não. Ou você precisa ou não precisa, e o fator doenças é que determinam mais isso.
Quando você fala diabetes para um cirurgião bariátrico, opa, diabetes é o paciente que tem mais prioridade no tratamento. E a maioria dos diabéticos, ele não é muito obeso. Sim. Ele é apenas moderadamente obeso. Nossa, mas você nem parece assim tão gordo. Mas esse é o primeiro da fila às vezes, né? Interessante. E isso é muito difícil porque todo dia você tem que mostrar para o paciente que o critério dele é de necessidade. Uhum. Porque às vezes o paciente vem com aquele pensamento assim, doutor, será que eu não posso usar uma canetinha? Sim. Para você eu não posso dar canetinha, para ele eu posso e tem o teu mesmo peso. Mas você, pelo fato de ter doença, baseado em literatura científica e medicina baseada em evidência, o melhor tratamento para curar a sua doença e te manter sem essa doença a longo prazo é a cirurgia. E é legal que você fala com propriedade tanto de médico e também porque você também já realizou, fez, não é isso? Hoje a gente escutou o comentário de uma paciente e falou assim, doutor, eu gosto tanto de você porque você entende como a gente se sente. Uhum. Você já passou por isso, né? Eu também era grande obeso, hipertenso, diabético, apneia e tudo isso foi embora. Então, quando se vivencia isso na pele é diferente, né? É diferente. É totalmente diferente. Diferente. Porque uma coisa é você, como todos nós costumamos falar, que médico é um anjo, né? Só que desta vez o anjo realmente tem asa porque ele fez a cirurgia. Então ele tem local de fala tanto como uma pessoa que fez a cirurgia quanto uma pessoa que faz, né? Que entende. Então acho que isso é fundamental. É um diferencial, querendo ou não, porque você consegue compreender o seu paciente, que muitas vezes alguns podem não compreender tão bem, né? Dito isso, eu queria te perguntar, e como é que são essas cirurgias? Existe mais do que um tipo de cirurgia? É demorada? É rápida? Enfim, como é que é? Explica um pouquinho pra gente. Você veja, hoje no Brasil existem 6 técnicas 6? regulamentadas pelo Conselho Federal. Eu só sabia de 2. Você sabia do sleeve e do bypass. bypass. E do bypass. São realmente as duas mais feitas, né? Mas as outras têm necessidades diferentes. Às vezes pacientes muito grandes ou mais diabéticos ou com mais doenças precisam de cirurgias mais potentes. Caramba. E tem o lance também de, às vezes, a quantidade acima do peso inviabiliza a execução da cirurgia naquele momento, né? Exato. A depender do que você encontre lá dentro, às vezes você não consegue fazer o que você precisa. Às vezes é tanta gordura, o fígado está tão inchado, tão inflamado por gordura, que você não consegue fazer a cirurgia prevista. Você vai ter que fazer um outro tipo de técnica para resolver o problema do paciente, ou às vezes pensando em fazer em 2 etapas, em 2 passos. Opa, agora eu vou fazer essa primeira parte, daqui a 6 meses o paciente emagrecer um pouco, eu vou fazer a segunda parte. Também tem isso. Sim. Né? E existem, hoje, está muito em voga a palavra revisional, né? Perfeito. Às vezes de pacientes que operaram no passado com técnicas mais antigas, que se tornaram obsoletas ou pararam de ser usadas, e que às vezes o paciente precisa revisar, modificar. Antigamente a gente colocava anel na saída do estômago para o paciente ficar mais tempo né, saciado. Só que aquilo gerava entalamento, gerava refluxo, gerava vômito e não deixava o paciente comer carne. Ele ia ter anemia ou falta de proteína. Então, hoje a gente tem que saber evoluir com o tempo e saber que os tempos mudam, as técnicas mudam e você tem que adaptar a qualidade do paciente. Porque o pensamento antigamente era assim, eu preciso fazer o paciente comer pouco e absorver menos. Eu preciso fazer ele perder peso. Hoje a gente quer além disso, a gente quer que o paciente esteja forte. Sim. Ele não pode desnutrir meu paciente, eu preciso ter uma estrutura. Te dar suplementação, te dar nutrição e deixar você forte. Agora, você precisa saber se o teu paciente tem condição de fazer isso. E muitas vezes cirurgias menores são mais adequadas para o teu paciente, porque se eu fizer uma cirurgia maior, talvez ele não consiga fazer toda a suplementação necessária. Ele vai ter uma desnutrição. Ou seja, não é o que ele quer, é o que realmente ele precisa para aquele momento da vida, né? Exato, exatamente. Essa é a grande diferença de um médico que é especialista de saber ter o discernimento do que é melhor pro paciente, não só naquele momento, mas ao decorrer de toda a vida dele, não é isso? Perfeito, perfeito. Show de bola. Ter o entendimento de continuidade, segmento. E a gente está tratando uma doença que é incurável. Eu sou portadora da doença obesidade. Se eu vacilar, sempre eu acumulo gordura muito facilmente. Né? E daí pode surgir de novo a pressão alta, o colesterol, e as doenças podem voltar. A gente sempre está se cuidando, sempre vendo como que está minha gordura, meu músculo, meu suplemento, meu cuidado e minhas vitaminas.
Opa, tô com muita ansiedade e compulsão. Vamos marcar uma consultinha com a psicóloga da equipe? Vamos rever a nutricionista? Vamos ver os exames? Então, esse entendimento é importante. Isso é uma coisa também que acho que poucas pessoas têm isso claro, de que nem o senhor falou aí, né? Que é uma doença. Eu sou portador da doença obesidade. Então, se eu não ficar vigilante, ela volta. Eu vou acumular, eu tenho uma facilidade maior de acúmulo de gordura. Nem sempre os pacientes que, né, acabam num quadro aí de diabetes, etc., por sobrepeso, são simplesmente porque desandou com a dieta, com a alimentação. Sim. Existe uma doença, de fato, né? E o entendimento hoje é que você já nasce com um defeito genético, isso veio de pai e de mãe, onde você não consegue ter uma saciedade plena por defeitos hormonais. Os hormônios daqui do intestino não conseguem chegar aqui em cima e dizer, ó, você está saciado. Esse mecanismo não funciona direito. Então a gente tem mais fome e a gente acumula mais gordura. Mesmo, às vezes, comendo menos do que o teu vizinho. Pô, o cara come um monte e não engorda, eu como pouco e engordo. Verdade. Então esse entendimento é importante. Obviamente, os hábitos de vida contribuem, aceleram às vezes o processo, né? Mas só a dieta ou só a mudança de hábito não é o suficiente para resolver essa doença, porque ela tem um caráter multifatorial e genético, né? Então esse entendimento é fundamental e isso é para a vida inteira. Então, o que a gente vê muito pacientes que nunca valorizaram isso ou às vezes não foram no especialista. Exato. Operaram só com o intuito de perder peso e perderam 40 quilos, 50 quilos. E nunca mais fizeram nada. Falou assim, tô com a vida ganha. O que acontece? O paciente chega na gente 20 anos depois e fala assim, eu operei 20 anos atrás, emagreci 50 e recuperei 60. Eu falei assim, e daí? Como que tá a tua suplementação? E teu exercício? Nada. Essa ideia, né? Nada. Né? Então essa continuidade e esse foco, principalmente hoje em força, vigor, massa muscular, proteína, isso que tornou a gente especialista. Perfeito. Você cuidar de saúde. Porque é igual uma casa, tem que fazer a fundação, né? Tem que fazer cada cômodo para depois você ir botando os adornos. Exato. Eu quero um sofá melhor aqui, tal, mas tem que ter uma base e a gente saber como povoar ela, vamos dizer assim, né? E você vai ter que dar uma mão de pintura de vez em quando. Exato, né? Perfeito aí, ó. Para quem não tinha entendido, agora ficou mais claro que tudo, né? Eu tava olhando aqui para uma câmera, para outra, pois bem. E doutor, me fala uma coisa. Você falou aqui que existem 6 tipos, mas dentre as mais comuns, você poderia dar algumas vantagens dessas mais comuns, dar algum aspecto para que o nosso público consiga compreender um pouquinho mais sobre elas? Então, as duas mais comuns são o sleeve, também conhecido por gastrectomia vertical, e depois o bypass, né? O sleeve hoje é a cirurgia mais feita no mundo, né? Os Estados Unidos, que é o país que mais opera, faz em média 70% de sleeves. E o bypass vem em segundo lugar ali com seus 20% mais ou menos. E depois vem outras técnicas, né? Por que o sleeve se tornou mais popular? Porque ele não mexe no intestino. Ele gera menos problemas nutricionais. É uma cirurgia que só mexe no estômago. Tem uma perda de peso boa, muitas vezes próxima a do bypass, mas sem os problemas nutricionais. Mas eu não posso fazer sleeve em quem tem refluxo, que daí pode piorar o refluxo. Perfeito. Já o bypass é uma cirurgia muito boa para refluxo, só que eu preciso ter mais cuidado nutricional. Então a gente sempre tem que adequar isso à realidade do paciente. Então o sleeve vai muito bem para uma grande maioria, mas alguns pacientes que têm mais refluxo ou mais doença metabólica, o bypass acaba sendo mais indicado, né? E aí, obviamente, também, desculpa te interromper, mas só porque faz parte ali, tanto o pré-operatório quanto o tempo de duração de cada uma dessas técnicas e o pós vai ser diferente para cada tipo e para cada paciente. Então, não tem assim em média, a cirurgia dura X horas e o pós-operatório... Na prática, os tempos são muito similares, né? O tempo de uma e de outra é quase igual. O tempo de internação é basicamente o mesmo e a suplementação é muito parecida. O que vai modificar é a sua qualidade de vida dependendo do que você come. O que vai depender, às vezes, é a tua suplementação, que tem que ser um pouquinho maior, às vezes, no bypass do que no sleeve, né? Mas a recuperação é muito boa nas duas. Sabe que essa é a grande surpresa para todo paciente que ficou anos postergando a cirurgia, né? Sim, porque tem um certo receio, né? Receio, medo, não sei o quê. E daí quando opera, assim, pô, se eu soubesse que era assim, eu já tinha operado antes.
todos falam a mesma coisa. Nossa, como foi tranquilo. Melhor coisa que eu fiz. Nossa, que delícia, estou perdendo peso, não tenho fome, sabe? É muito legal isso, né? Aproveitando essa parte, como é que é a preparação? Eu fui no seu consultório, você me pediu os exames, conversamos. Como é que é feita essa preparação? Eu sei que, igual você já mencionou, que é personalizado para cada tipo, né, cada Sim. organismo, mas em geral, como é que seria uma preparação para a cirurgia bariátrica? Então, a gente primeiro, na primeira consulta, a gente identifica os problemas de saúde do paciente, na conversa, na anamnese, avalia a composição corporal com bioimpedância, pede e solicita os exames para a gente ver. Se tem refluxo, para ver o tamanho do fígado, ver a quantidade de gordura, ver os exames laboratoriais, ver todo o histórico do paciente. Encaminha o paciente para a equipe. A nutricionista vai ver o que você come, como que você come, vai tentar dar uma organizada na casa, na sua casa. Não só na sua dieta, na família. Perfeito. Vamos para a psicóloga, vamos ver como está a tua compulsão, tua ansiedade. Vamos começar a perder um pouquinho de peso, vamos dar uma desinflamada para você operar numa condição melhor. Né? Vou te encaminhar para o cardiologista, fazer aquele pré-operatório, fazer os exames do coração. Né? O preparo é muito parecido com várias cirurgias, mas a gente está preocupado de saber mais de você, dos teus hábitos, da tua rotina, né? Melhorar um pouquinho a tua alimentação. Porque no que adianta você tentar melhorar a sua saúde operando se você continua em casa, o pessoal mandando ver na Coca-Cola, né? Sim. Então, acho que a gente valoriza muito isso hoje, esse cuidado. E é tão bom escutar isso, porque como paciente, né, o que a gente mais espera é justamente isso, que o médico tenha o cuidado de nos escutar, nos entender e nos orientar, né? Então, o fato de você estar falando isso, eu tenho certeza que você aí do outro lado está bem mais tranquilo. Pô, ele não simplesmente vai passar a faca em mim, igual ele falou, né? Ele vai cuidar de ti, vai saber como é que são seus hábitos, para justamente para preparar para o grande dia que depois você vai falar, cara, eu precisava ter feito isso antes, né? E isso é interessante escutar, que não é toda hora que a gente escuta, porque geralmente assim, não, é muito simples, é só fazer X, PTO e acabou. Não, aqui a gente vê que desde o primeiro contato começa todo aquele enxoval da felicidade, né? Isso é legal. E como é que é o pós? Agora você falou antes, preparação. E como é que é a pós? Eu acho que assim, a gente tem que estabelecer metas. E a meta antigamente era peso, né? Assim, você tem que perder tantos por cento do teu peso. Era baseado nisso. Hoje não é mais peso isoladamente. Hoje a gente fala assim, eu quero que você perca peso com saúde. Então, você vai seguir a orientação da nutricionista, vai manter a suplementação, vai fazer tal atividade física que cada vez é mais cedo, para você perder peso com vigor. E hoje a gente começa a escutar os pacientes e fala assim, pô, doutor, eu conheci uns pacientes seus e o pessoal não tem cara de operado. Né, tem uma cara saudável, né? É ótimo isso. E esse era um dos problemas do passado, né? E muitos mitos também, né? Falou assim, não, todo mundo que opera fica com cara de doente. Eu não fiquei. Porque você tem uma boa suplementação, tá comendo bem segundo a orientação da tua nutricionista. Você está fazendo o exercício com aquele intuito de recuperar o músculo que está indo embora. Então você está com vigor. O problema é que, infelizmente, muita gente foi operada simplesmente com foco peso, sem cuidar muito dessa questão nutricional. Daí, obviamente, você vai ficar com aquela cara meio... Né? E aquilo é desnutrição, aquilo é perda excessiva de músculo. Né? Então, opa, algo está errado. Ou você não teve orientação, ou você não está seguindo direito. Né? Então, cada vez mais a gente está focado em rotina, hábito, cuidado. Eu quero que você comece a fazer exercício cedo. E aí, aproveitando, falando sobre pós, fala-se muito sobre o tal do dumping, né? Principalmente... Só um adendo. Bota um asterisco aí. O que é dumping, cara? Primeiro... Vamos ver se ele tá preparado, hein? Vai lá agora, sem combinar. Eu explicar o que é dumping? Ué. Não foi você o bichão? Vamos lá, fale. Eu acredito que seja aquela sensação de vou morrer agora porque eu comi mais do que eu deveria, mais do que o meu organismo está preparado, apto aqui para receber. E não é exatamente aquela sensação que a gente tem... nós não portadores da doença obesidade, não ali, né, na beira para fazer uma cirurgia, que a gente tem quando come muito, que fica assim, meu Deus do céu, estou estufado e tal. Eu acho que é uma coisa assim mais agressiva
de a pessoa falar assim, eu vou morrer agora. Entendi. Então, Mas eu posso estar falando muitas besteiras porque eu não, não sou... essa é uma pergunta importante. Vamos voltar no passado. No passado era muito frequente a gente tirar uma parte do estômago para tratar úlceras, né? Antigamente não tinha omeprazol, derivados, então eram comuns as gastrectomias. Você tirava a parte final do estômago, que é a parte que produz ácido. E ficou um estômago menor, você tinha que costurar o intestino nesse estômago, né? O que acontecia nesse paciente? A comida passava muito rápido para o intestino, né? Porque agora tinha uma ligação direta do estômago com o intestino. E sempre que a comida passava muito rápido, às vezes o paciente podia ter má digestão, né? Principalmente quando ele comia doces ou coisas gordurosas, ele sentia um mal-estar, uma má digestão que podia ser leve ou às vezes mais intensa. Sabe, você começava a ter um pouco de sudorese, aquele suor frio, um pouco de enjoo, de mal-estar. Isso é síndrome de dumping. Eu tenho um estômago reduzido e a comida chegou muito rápido no intestino. O intestino não consegue digerir direito essa comida e você tem uma sensação de mal-estar, de pressão baixa, de suor, de enjoo, né? Podendo ser confundida com hipoglicemia, né? Isso não era desejado, né? Quando você tinha operado o estômago de uma pessoa por conta de uma úlcera ou por conta de um câncer. Você tirou uma parte do estômago por causa de um câncer. Era ruim, né, você ter essa má digestão. E no paciente bariátrico? O paciente bariátrico às vezes é bom, né? Porque o teu corpo está avisando. Você comeu bobagem, você comeu coisas que você não deveria. Por quê? Porque os principais alimentos que causam dumping são açúcares e gorduras. Então, geralmente a pessoa tem dumping quando come doces, chocolates. Opa, então teu corpo está avisando para você não comer. Mas isso acontece prioritariamente em cirurgias que mexem no intestino. Quando você não mexe no intestino, que é o caso do sleeve, raramente o paciente tem dumping. Então a gente precisa diferenciar hoje técnicas operatórias. Quando uma pessoa fala assim, fiz uma bariátrica, qual das 6? Que cada um tem a sua característica, né? Tem sua característica. Tem cirurgias que não geram dumping, né? Já como o bypass é a cirurgia que foi a mais feita, e em muitos lugares ainda é muito feita no Brasil, a gente guarda mais isso, o bypass gera dumping. Mas não é totalmente negativo esse dumping. É um alerta ali do seu corpo, É um alerta. Pega leve, né? Exato, mas o sleeve não tem dumping, não tem esses problemas intestinais que são mais comuns no bypass. Inclusive, talvez então seja... Eu tenho um amigo que fez, eu não vou me lembrar agora qual das técnicas que ele, né, ele foi submetido, mas eu lembro dele me falar que quando ele estava no processo ali da decisão em fazer, da decisão assim, houve a necessidade e ele estava buscando informações para entender como que funciona e etc. E até ali no pré-operatório, todos que ele conversava a respeito, que já tinham feito ou conhecia algum familiar ali, né, que já tinha feito, eram informações diferentes, divergentes, e ele ficava meio... Até o ponto que ele falou, cara, eu não vou mais escutar ninguém a não ser o meu médico. Então, talvez possa ser não só por conta, né, daquilo que você falou no início, né, da falta de vagas para especializações e etc., mas também pelo fato de diferentes técnicas gerarem diferentes pós-operatórios ou não. Totalmente, corretíssimo. Se você senta na mesma mesa ou mora na mesma casa, um paciente com bypass e um paciente com dumping, os hábitos alimentares são diferentes e o banheiro é diferente. Totalmente. O paciente que faz sleeve fala assim, nossa, meu intestino não tem cheiro. Já o do bypass, opa, aqui tem mais cheiro. Eu como tal coisa, não passo mal, eu passo. São totalmente diferentes os pós-operatórios. Por isso que a gente tem que parar de falar, fiz uma bariátrica. É muito específico isso, né? E a depender da idade do paciente, você vai fazer uma técnica ou outra. Às vezes, se o paciente já tem alguma desnutrição prévia, você vai fazer uma técnica menos que não mexe no intestino. Então, esse tratamento individualizado é a grande arte da coisa, né? Isso é muito legal. Maneiro mesmo. Aproveitando o pós, né? Falando de comida. Eu não sei se você sabe, mas nós temos um chefe de cozinha aqui, tá? Opa. 2, porque... Não, eu também sou, mas né? O que eu posso fazer? Ainda eu vi as embalagens, já ouvi falar e bem provavelmente daqui a pouco eu vou provar também, tá? Seguramente. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho, além dessa sua habilidade de chefe de cozinha, você utilizou essa habilidade para qual fim?
que eu sei que é justamente para ajudar o seu paciente. Fala pra gente. Legal. Primeiro, eu gosto muito de cozinhar. Gosto muito e sempre gostei. Uma coisa que vem desde de infância, olhando a mãe, olhando a avó cozinhar, eu peguei gosto pela coisa. E quando eu operei em 2008. Naquele primeiro mês, aquele mês que você está numa dieta mais líquida, caldinho, suquinho, né? E, obviamente, você sente vontade de comer, só que você não deve comer aquele alimento sólido, né? E daí eu falei pra minha mulher assim, não, pode sentar, comer normal e almoçar, não tem problema, eu fico na sopinha, você come a comida normal. Só que não é assim na prática, né? A mesa posta, né? Mesa posta, aquele cheiro gostoso, aquele bife, não sei o que, tal, e você no caldinho, né? Assim, puta, que saco isso, né? Daí eu falei assim, não, chega, eu prefiro não mexa com comida em casa, não quero saber desse cheiro e eu quando for comer, eu vou comer sozinho, porque aquilo me incomodou. E daí a gente começou a fazer, então fazer o seguinte, fazer um caldo aqui para você, deixar separado. Assim, pô, a gente podia fazer isso para os pacientes, né? Eu deixar um caldo mais rico em proteína, bem feito, sem nada industrializado, totalmente natural, para o paciente não precisar passar por esse dissabor em casa. E naquela época a gente começou a fazer caldo de frango, caldo de carne, depois caldo de ossos, caldo de legumes para o paciente que era vegetariano, por exemplo, né? E a gente criou essa linha de caldos que eu tenho em casa, inclusive. Eu vou fazer um risoto, eu tenho o caldo pronto. Vou fazer um cozido de frango, eu tenho o caldo. Um cozido de carne. E a coisa evoluiu desse jeito. E daí cresceu essa nossa linha de caldos que se chama Baricook, que é uma marca registrada nossa. Né? Olha aí, fica aí já a dica, ó. É. Não só para você bariátrico, pós-bariátrico, mas para você também, chefe de cozinha, que deixa eu te falar. Eu fui fazer. facilitar aí o risoto. Não, Bruno, eu cozinho, né? Eu falei, vamos ver se esse médico cozinha mesmo ou se ele tá de sacanagem comigo. Então quer dizer que você faz o fundo, né? Você deixa lá, ele. Ué, você cozinha também? Eu falei, é verdade, ele sabe cozinhar. Porque geralmente alguém pensa em caldo, né? Não, vou comprar um caldo quinó, vou botar aqui, né? Vou comprar alguma coisa pronta. Então, na minha casa, não. É sensacional. Aqui no final vocês vão ter, tá? As redes sociais de todo mundo. Vira e mexe, ele bota umas fotos lá que você fica com água na boca. Ele com os filhos, né? Então, assim, é muito legal porque, novamente, voltar no início aqui. Você vai na consulta, você se consulta, faz os exames, tem toda a preparação, faz a cirurgia dos sonhos, depois tem todo o cuidado, até mesmo na alimentação, Bruno. Cara, é um nível de personalização ao cliente, né, ao paciente, que não é em qualquer lugar que você encontra, porque existe carinho, existe atenção, acolhimento. Enquanto uns falam que esse é o diferencial, o dele é o normal. Para você ver como é que é interessante você ir atrás do que você deseja, mas principalmente, igual o doutor falou, do que você precisa, né? Acabou que eu juntei as paixões, né? Gosto de cozinhar, gosto de receber, sou paciente bariátrico, precisei disso, entendo a visão do paciente naquele começo e todo mundo... É chato o começo, né? Assim, puta, eu tô com uma necessidade de mastigar, né? Então, a gente juntou todas essas coisas e fez os caldos e hoje viraram parte da rotina de casa, né? Então muito isso legal. É muito legal mesmo. A gente não falou ainda, acho que da parte metabólica, não é? Que tá tão boa essa parte aqui. Como é que a gente pode abordar esse assunto para quem está do outro lado? Como é que você procede com essa parte, doutor? Então, o pensamento antes de cirurgia era cirurgia bariátrica, para perder peso. O foco é peso, daí você perde peso, o resto se resolve por si. Só que a gente foi aprendendo com o passar dos anos que a cirurgia tinha outros efeitos muito mais potentes do que simplesmente a perda de peso. Pô, se operou uma pessoa, ela está no comecinho ali, ela nem bem está perdendo peso e a glicose já caiu. O colesterol já está caindo. A pessoa já está parando de roncar. Então você vê que existem alterações hormonais no corpo muito precoces. Por conta da produção de hormônios intestinais que mudou. Que são hormônios que a indústria farmacêutica tenta mimetizar. São as canetinhas que vocês conhecem. São as canetinhas, imitações de hormônios que o nosso corpo produz. Então, na verdade, a cirurgia não funcionava só por você comer pouco. Ela funcionava porque o alimento chegava mais rápido no intestino, aumentava a produção desses hormônios, e esses hormônios faziam a tua pressão baixar, eles iam lá no teu pâncreas e faziam melhorar a produção de insulina, esses hormônios iam lá no teu cérebro e geravam mais saciedade. Então, a cirurgia funciona não simplesmente por restrição e menor absorção, ela funciona por alterações metabólicas. Ela muda esse mecanismo hormonal do corpo.
E é isso que gera a saciedade e gera o controle das doenças. E por isso que surgiu, foi incorporado dentro do bariátrico o nome metabólica. As nossas cirurgias, elas têm efeitos metabólicos. E é por conta disso que às vezes você olha uma pessoa, que vocês acham, nossa, mas você nem é tão gordo assim e vai operar? É, mas ele é diabético. Ele tem só aquela barriguinha, mas por trás daquela barriguinha ele tem diabetes. E detalhe, não é só o diabetes, né? Porque com o diabetes vem o colesterol, vem o triglicerídeo, vem a gordura no fígado, sempre vem aquele pacotinho que a gente chama síndrome metabólica. Né? Então, nós não tratamos peso. A perda de peso, digamos que é um bom efeito colateral da cirurgia. Nós fazemos cardiologia preventiva, a gente trata pressão alta, colesterol, a gente diminui doenças cardiovasculares, a gente diminui a tua chance de ter insuficiência renal, a gente diminui câncer. Quando na vida que você imaginar assim, pô, o que tem a ver obesidade com câncer? Tudo, porque já são 14 cânceres hoje, comprovadamente mais frequentes em pessoas portadoras de obesidade. A gordura gera produtos inflamatórios na circulação. E essa inflamação crônica gera mais psoríase, gera mais asma, gera mais enxaqueca, mas gera mais câncer. E hoje não é raro o oncologista te mandar paciente. Assim, Luiz, minha paciente é portadora de obesidade, ela tem síndrome metabólica, só que ela teve câncer de mama. A gente operou, agora terminou a quimioterapia, estou te mandando para você tratar a obesidade e, consequentemente, diminuir a chance de o câncer voltar. Perfeito. Ou dela ter câncer na outra mama. Então, você quer ver outra doença que nunca ninguém imaginou? Cirrose. Quando você fala a palavra cirrose, você pensa em quê? Alcoólatra. Bebe demais. Só que a causa número 1 de cirrose hoje não é mais a hepatite alcoólica, é a hepatite gordurosa. Gordura no fígado. Quem diria? Só que a gente trabalha num mundo ainda onde os preconceitos fazem as pessoas continuar falando assim, nossa, você nem é tão gordo assim. Onde só se pensa em cirurgia bariátrica em casos extremos. Quando você fala isso, na minha cabeça fica muito claro assim. Se você tem algum problema de peso, não que você esteja procurando cirurgia bariátrica, mas se você procurar um profissional especializado, ele vai melhorar a sua vida por completo. Não é assim, eu quero operar. Não, cara, eu quero emagrecer com saúde para que faça toda uma prevenção de vida. Posso entender dessa maneira também? Nós somos especialistas em tratamento da doença obesidade. Se você chegar a consultar comigo e a gente chegar à conclusão que você não precisa de cirurgia, a gente vai fazer o teu tratamento clínico. Perfeito. E tratamento clínico não é simplesmente dar remédio. Canetinha a gente também prescreve. Mas dentro desse conceito de cuidar da sua saúde. Porque comer bem, perder gordura, ganhar massa muscular, cuidar da sua compulsão, isso é tratar a doença. Não simplesmente o remédio isoladamente. Né? Então hoje a gente trata a doença obesidade. Se for tratamento clínico a gente vai indicar, se for tratamento cirúrgico a gente vai indicar, se for balão intragástrico a gente vai indicar. Eu acho que aí que está a arte da medicina, né? Você indicar o que é melhor para o seu paciente naquele momento. E é legal você esclarecer isso, porque muitos acham que somente querem emagrecer. Vou botar um monjar aqui, né? Quer emagrecer? Não, vou fechar a boca e vou fazer igual aquele guru da internet falar, fazer jejum intermitente. E não tem nada a ver com isso. Na verdade, você tem que procurar alguém que entende o seu corpo por completo, né? Exato. Porque além de emagrecer, você emagrece com saúde. E uma frase que você falou que ficou para mim assim, não é que a gente não vá receitar a canetinha que vocês querem, é se vocês precisam ou não, não é isso? Exato. Então, por que tem essa obrigatoriedade de ter receita médica para você prescrever um remédio? Porque tratar a obesidade vai além do remédio em si e eu preciso ver os exames do paciente. Preciso ver como que ele está, porque tem efeito colateral, né? A depender dos problemas de saúde que você tem, eu não posso te passar remédio. Exato. Tá? E daí quando você passa remédio, você tem que repetir os exames, tem que fazer um acompanhamento do paciente para saber como que ele está aceitando essa medicação. Não é todo mundo que se adapta. Sim. Você tem 20% dos pacientes que são não respondedores. Você tem metade dos pacientes que acabam abandonando o remédio porque tem muito efeito colateral. Não à toa que na internet tá cheio disso, né? Tá cheio. E detalhe, você precisa perguntar para o paciente se ele vai conseguir pagar esse tratamento a longo prazo. Perfeito. Porque você tem um custo médio anual de R$50 mil para usar canetinha. Para o resto, né?
o suplemento, a comida, o exercício, né? Então não é uma coisa assim para você começar e fazer 1, 2 meses. Não adianta querer fazer o jogo rápido, né? Ah, aqui eu faço um pouquinho, depois eu seguro. Não tem o que segurar, porque volta, né? Assim, a curva da obesidade é assim, né? A gente tinha 15 anos atrás, tinha 15% da população obesa e agora já passou de 30%, 31%. E a curva continua aumentando. E é uma questão de saúde pública isso também, né? Igual você já falou que você está prevenindo diversos problemas que podem vir a acontecer. Não que exatamente vão acontecer, mas você está prevenindo, é tipo, cara, vamos lá, se você Não, tinha uma média. na verdade, já estão acontecendo. Pronto. Hoje, o que tem é cada vez mais frequente, pessoas jovens com obesidade. Antigamente, isso começava a engordar depois de certa idade, né? Uhum. Hoje em dia, infância, adolescência já tem altas concentrações de obesidade. Então, cada vez você vê mais cedo pessoas jovens com doenças. Com pressão alta, com colesterol, com ronco, com apneia, com pré-diabetes, com gordura no fígado. E essas são doenças crônicas progressivas, né? O pré-diabetes vai virar o quê? A gordura no fígado grau 1 vai virar o quê? Então as coisas vão progredindo com o passar do tempo. Então, quando uma pessoa olha para você e baseado na sua aparência ela fala que você precisa ou não precisa, isso é meio assustador, né? Você precisa saber das doenças da pessoa e da genética familiar dela. Sim. E se você trata essa pessoa efetivamente com a doença mais no início, a tua chance de cura é maior. Exatamente igual seria operar um caroço, um câncer. Então nós estamos muito mais para oncologia do que para estética, do que para uma cirurgia plástica. A gente está focado na doença. Perfeito. Né? É diferente, né, do que você imagina, né? Sim. Totalmente diferente. Né? Até essa questão do acompanhamento do pós, a questão das medicações que são prescritas, basicamente até eu, na minha ignorância e de experiência, assim, de conversar com pessoas, né, que tomam certas medicações, tem-se muito isso, principalmente na parte da psicologia e psiquiatria, Uhum. onde existe esse acompanhamento e essa preocupação se o paciente se adaptou àquela medicação ou não. Eu sequer tinha escutado falar que em um tratamento para obesidade existe esse cuidado. Talvez porque ele não exista, e aí é mais um dos diferenciais que a gente, né, observa aqui em um especialista, Sim. desse cuidado 360, que é justamente ter essa preocupação, não só se a medicação está funcionando, se o paciente se adaptou ou não, mas se ele vai ter condições de seguir com aquele tratamento e se vai ser de fato aquele caminho, vai ser o melhor, ou se a gente pode ir por um outro lado que vai ser mais Exato. viável para A ele. gente está falando que é o ideal, né, Bruno? Nem, infelizmente, não é sempre que acontece, né? E é legal esse tipo de papo aqui no Med Marketing que a gente mostra para você paciente, né? Para você médico também que talvez esteja no início e quer fazer uma especialização, como é que é a vida real. Exato. Porque muito, se a gente quisesse emagrecer, a primeira coisa que a gente pensa aqui está até no roteiro. É o quê? Canetinha, porque foi imposto isso para a gente hoje em dia, né? Sim. Só que, cara, eu quero emagrecer, só que eu quero emagrecer com saúde. Eu não quero ser, tipo, um maluco que vai simplesmente comprar uma caneta. Cara, a gente procuraria provavelmente um nutrólogo hoje em dia, né? Ou então ia pagar um personal trainer. Sendo que a gente tem um especialista hoje na nossa frente explicando como é que pode ser todo esse processo. E dentro desse processo, doutor, queria perguntar, hoje em dia quais são os injetáveis mais comuns, como é que eles são utilizados também? Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. De suplementação. Isso. Então, terapias nutricionais injetáveis sempre fizeram parte do nosso mundo porque a gente tinha que repor ferro, o complexo B eram os mais comuns, né? Vitamina D. E com o tempo você começou a aprender que se você já fizesse de rotina alguns medicamentos para esse paciente, a chance dele ter deficiência era menor. Né? Uhum. Então hoje a própria Associação Brasileira de Nutrologia tem protocolos específicos para cada tipo de cirurgia. Onde fala assim, olha, você vai fazer de X em X tempo esse tipo de suplementação, principalmente se a tua aceitação de comprimidos não for muito boa. Você quer ver um exemplo prático disso? Um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, já tem mais idade, começa a ter problema de osteopenia ou osteoporose e vai precisar de tratamento, eu não posso dar comprimido, porque a absorção dele não é boa. E pelo estômago ser reduzido, ele também tem mais sintomas de gastrites ou úlceras. Então o tratamento para a osteoporose
é medicação injetável. Então a gente não usa só na deficiência, a gente usa também como tratamento e prevenção de deficiências futuras, né? Então, para nós, a gente recebe esses pacientes do consultório, você vê exame assim, nossa, como tá alta as tuas vitaminas, que beleza, meus parabéns, que suplementação que você está fazendo? Ah, estou fazendo injetável. Então, isso é muito importante. Antigamente era só para quem já estava com anemia e deficiência, hoje não. Hoje você faz de maneiras mais continuadas para o paciente não ter essas deficiências, entendendo que não é tudo que a gente consegue absorver 100%. Não basta tomar, porque nós não somos o que comemos, nós somos o que comemos e aquilo que nós conseguimos absorver. Então, esse entendimento é cada vez mais importante, né? E isso você tem terapias para vários problemas de saúde. Você tem pessoas que têm problema de cabelo, vai ter que fazer uma terapia para isso. Você tem problema que tem, ou pessoas que têm uma anemia crônica e vão precisar fazer alguma suplementação. Você tem a gestante que precisa fazer ácido fólico, precisa fazer ferro e a absorção via oral não está boa, ou a pessoa gestante está nauseada, vomitando. Então, é um mundo hoje para tratamentos pontuais, mas que tem um nível de efetividade muito grande. Porque o paciente não precisa depender do estômago, do intestino para absorver. Né? É muito legal isso mesmo, porque é meio banalizado assim essa questão o senso comum do injetável. Às vezes achar que é o caminho mais fácil, é o caminho mais rápido. Não se trata disso, se trata do caminho mais eficaz para cada tipo de pessoa e de organismo. Exato. Muito legal essa... É porque teve uma época que aquele galã da Globo lá tava usando soro azul. Um soro azul, aí todo mundo, pô, mas isso é mentira. Aí acaba que vai disseminando essas fake news, né? Então é bom escutar de você, exatamente assim, gente. Você precisa de suplementação, que dá para ser feita através dos injetáveis, né? Então isso é bom para que a gente esclareça e que as pessoas possam procurar também, né? Exato. De novo, preconceitos, né? Por quê? Porque tem alguns exemplos ruins, né? Agora, tudo aquilo que é feito com técnica e com rigor e que tem liberação da Anvisa e tudo mais, é uma coisa que você faz com extrema segurança e com protocolos específicos, né? É muito legal. Perfeito. A gente está chegando na reta final, mas ainda não chegamos. Mas enquanto isso, eu queria que você falasse um pouquinho mais agora para aquele paciente, para aquela paciente que está um pouquinho acima do peso, que não sabe por onde ir, né? Por quem procurar. Qual seria esse recado para esse tipo de persona? Muito bem. Primeiro ponto. Só remédio sozinho, algo está errado. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Chega, está numa primeira consulta, já passa medicamento. Eu acho que isso é inadequado. Então, primeira lembrança. Segundo, o mundo da obesidade hoje não é baseado em peso, é baseado em composição corporal. E seu tratamento deve ser baseado nisso, em perder gordura e ganhar massa magra. Então, a gente precisa pegar, examinar, ver o paciente, entender todas essas doenças, suas dietas anteriores, mas acima de tudo sua composição corporal, né? Entender o que o paciente vai conseguir ter acesso de tratamento e de alimentação para você fazer um tratamento personalizado, né? E a depender da gravidade das doenças que já surgiram, às vezes você pode ter uma indicação que possa ser cirúrgica, né? Não obrigatoriamente clínica, ou ao contrário. Às vezes a pessoa chega achando que vai precisar de cirurgia, às vezes não. Então, isso é muito importante, né? Procurar um especialista para você ter a melhor indicação, né? E hoje nós que somos especialistas, isso se torna assim muito óbvio, né? Você saber identificar o que é o melhor para o paciente naquele momento, né? Então, se o tratamento vai ser clínico ou cirúrgico, balão, isso não importa. A gente vai avaliar e indicar o que é melhor, né? E aproveitando quem procurar, né? Quando procurar? Porque foi dito também, né, que não é somente uma questão de peso, ou de sobrepeso, no caso. Tanto que tem a máxima que foi dito várias vezes aqui, você nem está tão gordo assim para fazer, né, nem está tão acima do peso assim para precisar de uma cirurgia. Quando que eu devo, então, começar a virar uma chavinha para falar, eu preciso procurar um especialista, Vou te dar um às número. vezes por, sei lá, quadros recorrentes de refluxo, azia, assim, né? O que eu devo observar enquanto, né, um possível paciente
fora o quadro de sobrepeso extremo e etc., para buscar esse especialista? Primeiro ponto é você olhar para a família. A genética é muito forte, a fruta nunca cai longe do pé. Então, se eu tenho na minha família pessoas que têm pressão alta, diabetes, colesterol, têm problemas de saúde associados a sobrepeso, esse é o teu primeiro sinal de alerta. A genética é muito determinante na nossa doença. Segundo, tentar ver o tamanho do seu abdômen. Uma fita métrica, às vezes, você já consegue ter noção, ou às vezes com cinto. Homens com mais do que 102 centímetros de circunferência abdominal são pacientes de alto risco cardiovascular. Ele já vai ter problema de saúde. Procure um médico. E mulheres com essa circunferência acima de 88. Tem uma fita aí? Tu tá me olhando, eu vi aqui. Não, mas eu também aqui. Eu não tô falando só de você, não. Eu tô falando de mim também. Né? Só pra... Vamos aproveitar que ele tá aqui. Né? Isso é simples, né? Qualquer pessoa pode dizer. Sim, exatamente. Isso é legal. Isso é bem bacana. Agora, se você está tomando remédio para pressão, para colesterol, para refluxo, para apneia, e você tem um abdômen grande, daí definitivamente é uma indicação de tratamento, né? E lembrando que hoje a Sociedade Americana de Cardiologia fala o seguinte: se você está barrigudinho, você começou a ter pressão alta, diabetes, colesterol, gordura no fígado, não adianta você tomar um remédio para essas doenças se não tratar a causa. Então existe um lema hoje que se chama Treat Obesity First. Se você não tratar primeiro a obesidade, o que vai adiantar você tomar só o remédio da pressão ou do colesterol? Ele vai continuar lá, vai ficar tomando remédio pro resto da vida e vai só aumentando a dose, né? Exato. E é por isso que os nossos pacientes que emagrecem muito falam assim: nossa, doutor, não preciso mais tomar o remédio da pressão. Show losartana. Exatamente. E conhecimento de causa. Eu acho que eu me dedurei aqui, né? Olha lá. Me dedurei bonito agora. Já pega a agenda aí, já marca aí, ó. Tô falando com o especialista, ainda tem um presidente na plateia. Eu vou sair daqui já, velho, pronto, velho, com a saúde nova. Hoje é dia. Já no pré. Ali, né? No finalzinho eu peço para ele só dar o ar da graça aqui. Primeiro de tudo, eu quero te agradecer imensamente, tá? Eu agradeço. Foi um bate-papo assim que tanto para nós aprendermos, assim como para vocês, nossos queridos telespectadores, né, e futuros médicos também, e para que a sociedade compreenda quem é quem dentro da área da saúde. A gente tem que parar com essa coisa de eu vou em fulano de tal porque ele é mais famoso no Instagram. Não, a gente tem que ir atrás de pessoas que são especializadas. Nós temos que ir atrás de pessoas que entendem a causa, o motivo e saibam fazer o determinado tipo de procedimento, tratamento. Então, queria que você deixasse um recado para todo mundo. Te agradecer de coração. Espero que seja uma jornada muito, muito, muito frutífera para nós. E depois também fala um pouquinho aqui aonde que você atende. Perfeito. Então, acho que o recado para casa é assim: nós, quando nos formamos, nós temos direito a ter um CRM. E com esse CRM a gente está habilitado a fazer o que quiser. A lei te faculta. Mas, obviamente, você não vai ter essa formação para fazer tudo o que você queira. Então, você vai buscar uma especialização, uma residência médica. Depois que você termina essa residência, você vai ter que prestar uma prova de título para ter validação dessa especialidade. Então, você vai ter um registro de qualificação de especialista, RQE, um número, ou pessoa especialista em cirurgia geral. Aí depois você vai evoluir, vou tentar fazer aparelho digestivo, você vai ter um outro RQE. Opa, mas agora eu quero me super especializar em cirurgia bariátrica, obesidade, vou ter um outro RQE. Então essa é uma maneira fácil às vezes, né? Você na internet, no Google, busca por médico especialista, você vai entrar lá, vai aparecer o primeiro que aparece lá é o busca por médico do portal do Conselho Federal de Medicina. Só você jogar o nome médico, você consegue ver a formação do médico. Eu acho que isso é um cuidado e é muito importante, né? Segundo, dentro das sociedades científicas, né? Eu quero procurar um cardiologista, eu vou lá na Sociedade Brasileira de Cardiologia, ou na cirurgia plástica, ou na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Você consegue identificar profissionais que estudam, que vão a congressos, que têm certificações, especializações, né? E hoje, cada vez mais, você quer diferenciar os profissionais. Se entrar no site hoje da nossa Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, vai ter lá médicos certificados pela sociedade. Tem uma certificação prata, ouro, né? Para ver se o médico estuda, se ele publica, se ele vai a congressos, saber que esse médico está sendo auditado por tudo que ele faz. Então, buscar a qualificação do profissional hoje é muito importante, em especial em tempos de muitas mídias.
Porque as mídias são, né? Total. E são sensacionais, né? Você quer comprar aquilo, né? Mas, enfim, eu acho que essa qualificação é muito importante. Entendam aí, pessoal. Instagram, perfil bonito no Instagram não é RQE. Exatamente. Exatamente. Perfil bonito no Instagram, mais um motivo para você ir atrás e ver. Porque se ele cuida bem da comunicação dele e ele é especialista, você pode ter certeza que o resultado vai ser bem satisfatório. Né? Perfeito. Bem, vamos pedir para o presidente só dar uma palavrinha para a gente aqui. Presidente, Todo dia, né? Só uma palavra. Não é todo dia que nós temos dois camaradas desse porte. Por favor, aqui. Apresenta o presidente, por favor. Por favor. Isso. Por que ele estava falando tão baixinho? Você viu? Então, pessoal, Dr. Júnior Canavarros é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E por uma feliz coincidência, ele está em Brasília hoje e veio acompanhar aqui como um bom amigo. Então, escutem ele. Só um recadinho em relação a essa parte tão legal que vocês fazem. E obrigado também por ter vindo participar, mesmo que tenha sido aqui na plateia. Próximo episódio, quero contar com você aqui, viu? Muito. Entendeu? Que bom. Deixa um recadinho, então, pro pessoal também, pra gente. Então, talvez o recado mais importante foi o que o Luiz Fernando falou. Hoje, nossa sociedade, ela tem um cunho científico, ela não tem fim lucrativo, mas é uma sociedade que protege o paciente que tem a doença obesidade. Porque se você entrar ali, você vai ver que existe médicos que são associados, ok? Tem médicos que são titulares, ok? Tem médicos que são certificados. Perfeito. Esses médicos certificados, eles têm uma certificação da World Medical Accreditation, uma entidade norte-americana que todos os pacientes que você opera, você é obrigado a lançar lá e você é fiscalizado, você é auditado. Então, quando você entra no site da sociedade e vê que esse profissional, como Luiz Fernando, ele tem a titulação máxima. Assim, independente de ser meu amigo, mas ele tem ele é titulado IQ3 dentro da sociedade. Ele é a graduação ouro, que a gente fala, que tem o bronze, tem o prata e tem o ouro. Então, ele é um profissional que a gente tem extrema confiança no que faz. Então, vocês em Brasília estão muito bem servidos de um cirurgião muito de grande perícia, grande técnica e grande conhecimento, né? É nosso diretor societário, inclusive, da sociedade. Perfeito. Presidente, obrigado também, tá? Obrigado pela sua presença. Obrigado, doutor Luiz Fernando. E para vocês que ficaram com a gente até o final, esse é o Med Marketing, o seu podcast sobre gestão de clínicas e também de marketing médico. Dê o seu final também. Eu acho que eu acabei falando o final antes do final, né? Instagram bonito não é sinal de RQE. E acho que é bom a gente fechar dessa vez com... falando para as pessoas onde eles encontram o Dr. Luiz. É verdade. Doutor Luiz, aqui em Brasília, certo? Na Asa Sul, tá? Deixa aqui o seu @ do Instagram, que a gente vai botar aqui embaixo também, tá, gente? Bem, Mas então, que seja da sua boca. Então, DR Luiz Fernando, Luiz com Z, Luiz Fernando Córdova, né? Nós atendemos do Centro Clínico Via Brasil, na 910 Sul, no 3º e no 4º andar, né? Nós temos nosso consultório no 4º andar e no 3º andar todo o cuidado das terapias nutricionais injetáveis. Perfeito. Ótimo. Agora sim. Maravilha. Um abraço. Obrigado, gente. Até a próxima. Até mais.